aí, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal. E hoje a gente vai falar de uma pessoa que tinha o mesmo trabalho que eu. Influenciador na internet. Mas aí, a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o que a gente vai ter. E é outro alerta, né? Pra você ter quando você for se envolver com alguém. Que às vezes a pessoa que você mais ama é a pessoa que vai tirar a sua vida. Outro aviso aqui é pra você nunca se comparar com pessoas que estão na internet, porque nem sempre tudo que elas postam quando elas estão sorrindo, felizes, muito... Nossa, esse é o melhor dia da minha vida. Nem sempre isso é verdade. Às vezes a pessoa pode estar triste, deprimida, mal, e é tudo que ela mostra na internet não reflete a verdadeira fase que ela tá vivendo na vida dela. Mas depois de todos esses avisos, venho a vocês contar essa história. Então já pega essa pipoca, prepara seu miojo, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas outras redes sociais pra você acompanhar todas as mentiras que eu conto. Ai, gente, eu só tô cansada, é isso. Eu tô coringando. Mas vamos lá, vamos pro vídeo. Alexis Late Robinaut, eu acho que é assim que fala o nome dela, ela nasceu em janeiro de 1994. Filha de Michael e Stacy, ela também tinha duas irmãs, Toby e Riley, e elas foram criadas em Youngsville, Pensilvânia. Já mais velha, Alexis era uma pessoa muito centrada, uma ótima aluna, sempre tirava notas altas e foi estudar na Universidade de Pittsburgh, em Bradford. A gata era muito inteligente e se formou entre os 2% melhores da turma, só pra vocês terem noção. Se formando em biologia com especialidade em nutrição e psicologia. Tipo assim, tudo bom. De acordo com o relato da família, a Alexis adorava aprender, tipo assim, estudar era o rolê dela. E ela gostava de passar o tempo livre dela pesquisando sobre diferentes assuntos, aprendendo o máximo possível, enfim. Isso fez com que ela se interessasse por outros países, outras culturas. O sonho dela era viajar o mundo todo. E aí ela começou se mudando para Odessa, Texas, a mais de 2.400 quilômetros de distância de toda a família e amigos dela. Ela estava pensando em continuar os seus estudos na faculdade de medicina, mas antes disso ela queria dar uma pausa para poder, enfim, guardar um dinheiro, aprender mais. E aí ela conseguiu um emprego em uma rede de bares esportivos chamado Twin Peaks, para fazer uma graninha extra, enquanto ela ainda não conseguia trabalho na sua área de formação mesmo. Segundo relatos, a Alexis adorava trabalhar lá porque ela era uma pessoa muito sociável, então ela conversava com todo mundo, ela, enfim, gostava daquele ambiente. E foi por causa do seu trabalho que ela acabou conhecendo o seu futuro marido, Tom Sharkey. A diferença de idade entre os dois era bem grande e mesmo assim isso não influenciou eles a não ficarem juntos. Enquanto ele estava na casa dos 50 anos, a Alexis tinha 24. Tom já tinha sido casado, já tinha se divorciado e tinha filhos que eram mais ou menos da idade dela, o que também não influenciou nada no rolê deles ficarem juntos. Nas redes sociais, a Alexis postava várias fotos com o Tom, deles viajando, deles só aproveitando a companhia um do outro. Eles pareciam um casal super apaixonado, super feliz e contente. O Tom trabalhava numa empresa de petróleo que fazia com que ele viajasse muito, coisa que era o sonho da Alexis. Ela amava ficar viajando, o sonho dela era viajar o mundo todo, então pra ela isso nunca foi um problema. Eles começaram a namorar oficialmente em 2018 e nessa mesma época a Alexis estava começando a sentir os efeitos de trabalhar o tempo todo, digamos assim. Ela estava se sentindo muito cansada. Embora ela gostasse muito do seu trabalho, ela sentia que ela só trabalhava pra pagar a conta e ela resolveu tirar um tempo só pra ela, pra cuidar dela. E foi aí que ela investiu na Monat, não sei como é que fala, que é uma rede como se fosse tipo uma Herbalife da vida, que é uma empresa de marketing multinível, especializada em produtos para cabelo, pele, uma coisa assim mais skincare. Embora ela seja anunciada como uma empresa cruelty free, a Monat já teve algumas dezenas de ações judiciais de pessoas que sofreram reações ou perdas de cabelo com o seu produto. Mesmo com esses problemas na época, a Alexis acabou se tornando vendedora, mas ela cresceu nessa empresa num nível absurdo. Ela acabou se tornando distribuidora e recrutadora da empresa. Isso por si só já era muito bom, porque a maioria das pessoas que entram nesse esquema de marketing acabam perdendo dinheiro, né? Em pouco tempo ela subiu o suficiente na empresa para conseguir ganhar um carro de graça e uma viagem para as Bahamas. Ela foi promovida a diretora e ganhava por volta de $30 mil por mês. A gata tava feita. Ela tava vivendo uma vida muito boa no Instagram, tava mostrando como a vida dela tava ótima. Ela tava sempre em eventos chiques, postava a vida inteira dela, 24 horas por dia, nos stories. Ela e o Tom resolveram se mudar
pra Colorado em junho de 2019 e durante uma viagem às cataratas de um lugar que eu não faço ideia de como é que fala o nome, mas vai estar aparecendo aqui, ele acabou pedindo ela em casamento. E o doido é que tem todas essas fotos no Instagram, tanto dele quanto dela. O dele é fechado, mas o Instagram dela, como ela é uma influenciadora, ela virou uma influenciadora, tudo isso tá registrado no Instagram dela, que continua aberto até hoje. Mas enfim, continuando, eles resolveram se mudar pra Houston, no Texas, onde fizeram uma cerimônia pequena pra comemorar. A vida dela, de fato, parecia perfeita. Inclusive, ela acabou virando amiga de várias pessoas utilizando um app que é tipo um Tinder, mais de amizade, que é o Bumble BFF. Ela fez várias amigas nesse aplicativo. E ela e essas amigas novas dela sempre marcavam de sair ou só de, sei lá, ficar conversando no grupo de amigas que elas tinham. E ela, inclusive, era muito ativa nesse grupo. Ela mandava mensagem todos os dias, mandava mensagem sempre, era sempre a primeira a responder nesse grupo de amigas. E isso é uma importante informação que daqui a pouco vocês vão precisar, então guarda. O ano já era 2020, tudo já estava diferente, já sabemos a época de pandemia que passamos. E a Alexis continuou a trabalhar de casa, mantendo relação com a família e com os amigos dela, só pela internet, pelo telefone. Mas fora tudo isso, as coisas não pareciam estar tão perfeitas de fato como estavam na internet. De acordo com o Tom, marido dela, ela não estava nem de longe tão feliz quanto ela aparecia no Instagram. Ela, na verdade, estava estressada e infeliz. E de acordo com registros daquele grupo íntimo que ela tinha com aquelas amigas, ela e o Tom não estavam bem. Ela nunca mais mencionava o Tom, nunca mais viajava com eles. E isso era bem estranho, porque eles faziam tudo juntos, sempre estavam juntos, viajavam juntos. A última foto, inclusive, que tem os dois no Instagram dela foi no Halloween de 2020, dia 31 de outubro, e eles estavam vestidos de vikings. E se você olha essa foto, você nunca vai imaginar que os dois estavam passando por um perrengue absurdo e o que vai vir daqui a pouco. Segundo os amigos mais próximos de Alexis, já naquela época ela estava pensando em se divorciar, ela já não estava mais feliz com ele. E em uma entrevista, uma amiga próxima dela disse que ela já estava resolvendo tudo e vendo os papéis do divórcio. Só que ela tinha um medo. O medo dela era o Tom descobrir tudo isso que ela estava querendo se divorciar e tal, e de como ele reagiria a isso. Inclusive, eu, Fernanda, vendo a cara dele, eu tenho medo de como ele reagiu e como ele reagiria, mas tudo bem. Ele tem uma cara de mal, né? É uma cara de meio maluco. Junto a isso, amigas dela disseram que nessa época, em novembro do mesmo ano, ela fez uma viagem a Tulum, no México. E lá nessa viagem ela conheceu um cara chamado Sebastian Marmolejo, um DJ de Houston, que inclusive era onde ela morava. A última publicação dele foi há 4 horas. O cara tá ativo, eu voltei bastante pra ver se tinha alguma postagem dele em Tulum, mas não tinha. Ele deve ter apagado, né? É, pode ser também. E nessa viagem de Tulum, supostamente, ela e esse DJ teriam ficado. Não tem nenhuma prova, nada que de fato diga que os dois tenham ficado de verdade. Em algumas versões um pouco divergentes, a gente não sabe se eles tenham ficado ou não. Mas enfim, alguma coisa rolou entre os dois. A Alexis voltou pra Houston poucos dias antes do Dia de Ação de Graças, que é comemorado na quarta quinta-feira do mês, que naquele dia era dia 26 de novembro. E ela tinha planejado não passar esse dia com o Tom, o que é muito estranho, porque é americano, gente, na data de Thanksgiving. Digo, pois já namorei com um e já passei um Thanksgiving com a família dele. É tipo assim, a família toda se reúne e é pique Natal. Pra gente, nosso Natal, de tipo, reunir todo mundo, comida, Chester, nananã. É o que eles fazem, eles só não trocam presente, mas tipo assim, Thanksgiving é meio que um Natal pré-Natal. Então ela não ter passado com o marido é estranho, no mínimo. Ela, na verdade, tinha planejado passar com uma amiga dela, o que não faz muito sentido. Na manhã do dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving, o jeito que você quiser chamar, os dois, o Tom e ela, tomaram café da manhã juntos, antes dela sair pra passar o resto do dia com os amigos, e não se sabe ao certo o que o marido dela, o Tom, fez o resto do dia. A gente não sabe. Ela ficou na casa dessa tal amiga até por volta de uma meia-noite. Nessa hora, eles decidiram ir a um bar e continuar comemorando Thanksgiving. E segundo relatos de amigo, é aí que a gente descobre uma pulada de cerca, talvez, porque quem levou ela e os amigos pro bar foi o Sebastian, aquele DJ de Houston que ela conheceu em Tulum. E aí ela só chegou em casa às 3 da manhã. O que aconteceu nas horas seguintes é um grande mistério. Não sei se vocês sabem, mas logo depois do dia de Ação de Graças vem a Black Friday, que é o dia que a galera surta de comprar coisas, porque tudo tá na metade do preço, nananã. E ela, como vendedora da Monet, não sei o quê,
Obviamente era um dia super importante pra ela, que ela ia, tipo, postar pra caramba no Instagram, já que ela era influenciadora e vendia as coisas na internet. Ela ia, tipo, lotar o story dela de posts, que era uma coisa que ela já fazia, da loja, ainda mais da Black Friday, era isso que se esperava. Só que não foi isso que aconteceu. Durante um dia inteiro, que normalmente ela usaria pra postar ofertas e promoção, ela não postou ela não apareceu nas redes sociais. Às 5h30 daquele dia, uma mensagem foi enviada do telefone dela, e eu falo isso porque a gente não sabe se foi ela de fato que mandou ou alguém usando o telefone dela. Foi mandada essa mensagem pro grupo de amigas, aquelas amigas que eu falei pra vocês, perguntando se alguém queria sair pra, enfim, fazer alguma coisa, se alguém tinha algum plano pra aquela noite. Só que como era o fim de semana da época de Ação de Graças, Thanksgiving e tal, todo mundo já tinha planos. Às 11 da noite desse dia, o Tom mandou mensagem pra namorado de uma amiga da Alexis, que se chamava Chelsea, perguntando se ela tinha visto a Alexis em algum lugar. E em uma ligação de 45 minutos, o Tom explicou que ele e a Alexis entraram em uma discussão, tipo, eles deram uma brigada, e ela saiu de casa. Basicamente, ela pulou a cerca da casa em 2 sentidos, entrou em um carro preto, que ele não sabia de quem era, não conhecia, e depois disso, não viu mais ela. Depois de avisar a mãe da Alexis, a Stacy, que a filha dela estava desaparecida, eles decidiram esperar para ver se ela voltaria para casa por vontade própria, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, os amigos dela começaram a achar um pouco estranho, porque eles tinham convidado ela para ir no cinema e ela não respondeu. O que eu falei para vocês que era esquisito, porque ela sempre era a primeira a responder todos os amigos, porque ela sempre tava com o telefone na mão. Nesse momento, ninguém sabia que ela tava desaparecida, então deduziram que o telefone dela tinha estragado, quebrado, sei lá, ela só não tinha visto o telefone. Depois do filme, os amigos dela resolveram entrar em contato com o marido dela, com o Tom, e com a Stacy, mãe dela. E quando a mãe soube que nenhuma das amigas dela tinha ouvido falar na filha e não sabia onde ela estava, aí ela ficou preocupada. Ela ligou pra polícia e resolveu registrar formalmente o desaparecimento da filha. E aí eles começaram a fazer vários posts nas redes sociais, perguntando se alguém sabia onde ela estava, se alguém sabia o paradeiro dela, esperando que alguém, sei lá, tivesse visto ela em algum canto, e infelizmente isso também não aconteceu. Na manhã do dia seguinte, dia 28 de novembro, um caminhão de lixo estava passando numa estrada rural quando o motorista avistou um par de pés saindo de um arbusto. Como vocês devem imaginar, se eu tô falando essa informação aqui, era o corpo da Alexis. Segundo o depoimento do próprio motorista do caminhão, o corpo dela não parecia estar com marca de nada. Tava como se fosse tipo um corpo limpo, tinha acabado de sair do banho. A morte dela foi considerada homicídio e depois na autópsia viram que ela faleceu por estranhamento. Naturalmente, o suspeito mais óbvio é o marido dela, o Tom, porque ele inclusive foi a última pessoa que a viu com vida. E aí a gente entra em um estudo da OMS, né, que 35% de todos os homicídios contra mulheres são cometidos pelo parceiro delas. E em outro estudo de 2018 foi comprovado que a maioria desses homicídios nos Estados Unidos é no Texas. E lembrando, eles estavam em Houston. O Tom negou categoricamente qualquer tipo de envolvimento com o falecimento da esposa dele, mas ele também não se defendeu da melhor forma. O depoimento dele, ele mudou milhões de vezes. Uma hora ele disse que ela tinha saído de carro, depois ele falou que ela tinha saído a pé, uma hora ele falou que ela tinha saído descalça, depois ela falou que ela tava de tênis. Então, ele mudava o depoimento a todo tempo, ele não estava se ajudando. Inclusive, ele tentou impedir a mãe dela, a Stacy, a levar o corpo de volta para sua cidade natal para fazer o funeral, mas graças a Deus a justiça não deixou isso acontecer, então eles conseguiram se despedir dela da melhor maneira possível. Nas redes sociais, o Tom fez alguns posts desde o desaparecimento da esposa, como esse aqui, e obviamente ninguém acreditava que ele não estava envolvido no desaparecimento dela. E, enfim, cerca de 2 semanas depois, o Tom saiu do Texas. Meses depois, em agosto de 2021, gente, o fato desse caso ser muito recente me assusta. Depois de várias tentativas da polícia de contatar ele pra ele ir lá dar o DNA dele, ele concordou em ir fornecer pra polícia DNA, ele nunca apareceu. Dia 29 de setembro, a polícia obteve o mandado de prisão contra o Tom, já que ele era a última pessoa que tinha visto ela com vida e, enfim, já que ele era a única pessoa que tinha tanto um motivo quanto oportunidade pra tirar a vida dela. E vamos lembrar do fato de que ele já tinha histórico de violência contra a mulher, a ex-mulher dele foi agredida, mas se você olhar no Instagram, fofoca, tá? Que é momento fofoca, não tem nada concreto aqui. Se você entrar no Instagram da Alexis e ver alguns comentários em algumas fotos deles os dois juntos, tem algumas pessoas comentando, tipo, não se case com ele tirou a vida da mulher dele, da ex-mulher dele. Então, tem algo estranho
circulando no ar. No dia 5 de outubro, as autoridades descobriram que ele estava morando em Fort Myers, Flórida, com uma namorada. No dia seguinte, a polícia foi até a casa dele e, sabendo que ele seria preso, ele subiu até o último andar da casa, que era o segundo andar da casa, e tirou a própria vida com um tiro na cabeça. E assim terminamos essa história que, meu Deus, cuidado com quem vocês se relacionam, tá bom? Um beijo, fique com Deus, fui.